Europa está humilhada como nunca na história. Entrevista com Jean-Luc Mélenchon. Político francês Mélenchon explica que a Europa está saindo da história dominada por racismo e xenofobia e vê na quarta transformação da Cláudia Sheinbaum um exemplo de ser seguido. Esse texto é do Miguel Ângelo Velasquez, do La Jornada, um texto enviado diretamente da Cidade do México, com tradução da nossa querida Beatriz Canabrava. Van, o que tem nesse texto aí que eu sei que você gostou bastante? Gostei. Eu gostei porque, assim, é um europeu fazendo uma análise do cenário europeu, né? Então, a gente tem dito muito aqui na Diálogos do Sul a respeito dessa crise na Europa, que é algo bem surreal. A Europa basicamente comprou uma crise que poderia estar sendo evitada. E por que ela faz isso? Porque a Europa se tornou vassala dos Estados Unidos. A Europa perdeu protagonismo, que é o que o Mélenchon fala nesse texto, né? Que também é uma entrevista. E aí ele detalha isso. Então, eu vou trazer algumas declarações do próprio Mélenchon aí para vocês, né? Então, ele fala assim, ó, estamos repetindo uma história muito triste. Não superamos a crise anterior, a da guerra, não a superamos. E aí ele volta, vivemos uma guerra provocada por eles, os gringos, ou seja, os estadunidenses, contra a Rússia. Ele tem essa dimensão, né, de que a guerra na Ucrânia contra a Rússia é uma guerra da OTAN contra a Rússia, patrocinada pelos Estados Unidos, encampada pela Europa levada a bancar essa guerra, a pagar por essa guerra que não é dela, né? Aí ele traz também, os povos da Europa agora estão todos divididos, fragmentados por duas causas. Primeiro, porque o estado de bem-estar que surgiu após a Guerra Mundial fracassou. Na França, 8 milhões de pessoas estão passando fome. Temos mais de 10 milhões de pessoas na pobreza econômica. E aí, primeiro vem a pobreza econômica, depois vem outros tipos de pobreza, como ele fala. Ele também trata da questão, né, com relação à Ucrânia. Ele fala, bom, o Trump está negociando diretamente com a Rússia. Ou seja, a Europa está saindo da história. Essa é a contradição que, às vezes, é difícil a gente entender. Porque a Europa pagou por essa guerra, a Europa se meteu até o máximo, e quando chega na hora de negociar, os próprios Estados Unidos falam, beleza, Europa, não tem nada a ver com vocês, sai daqui, vou falar direto com os Zelensky. Agora ele está falando com os Zelensky, né? Mas anteriormente ele estava falando com o Putin. E aí, ainda sobre o estado de bem-estar social, ele fala assim, ó, somos um povo que perdeu algo que tínhamos de extraordinário, os hospitais públicos, a saúde, isso já não existe. Hoje em dia, as pessoas morrem nos hospitais esperando que alguém as cure. Então, para começar, eu traria esses destaques, né? Ele também fala, né, de uma ideologia comum entre estadunidenses e toda a Europa, que é o racismo e a xenofobia. Isso aí dá vontade até de rir, porque é incrível, né? Os europeus eles têm um delay gigante em entender certas coisas, por conta do eurocentrismo, por conta de eles se acharem a vanguarda do mundo, eles se acharem o ápice da civilização, e isso acontece mesmo na esquerda, né? Eles se acham ao concurso do mundo, eles acham que eles são os iluminados, tanto que o iluminismo vem da Europa, né? Então, eles se acham assim, né, nessa iluminação total, e aí ele fala, é algo em comum que temos. Bom, toda a dominação, exploração que é feita na América, na África, na Ásia, ela vem dessa mentalidade de superioridade, racismo e xenofobia dos europeus, né? Que os Estados Unidos pegam, avançam, melhoram, né? E transformam, mas os europeus é que inventaram isso, né? Que inventaram essa dominação baseada nisso, e agora, enfim, né? A contradição, o Mélenchon vem e fala, ai, meu Deus, estamos usando aí algo que os Estados Unidos usam também, que é o racismo e a xenofobia. Bom, para começar, eu falaria disso, né? Eu acredito assim que nada ilustra melhor essa Europa humilhada, como definida pelo Mélenchon, do que a combinação entre a submissão geopolítica aos Estados Unidos e a retórica belicista sem lastro real. O episódio que eu vou usar aqui como primeiro exemplo do Volodymyr Zelensky, que foi
humilhado literalmente ao vivo numa TV pelo Trump, numa discussão ali que ele achou que ele tinha algum poder de barganha e ele viu que ele não é nada e foi reduzido a nada. E gravada isso aos 4 mundos. A gente pode até pensar que isso talvez tenha tido algum ganho político para ele, que já não tinha prestígio nenhum e até ganhou uma certa popularidade por estar defendendo o país dele, mas a verdade é que ele percebeu ali que ele não tinha poder nenhum para barganhar sobre o próprio quintal dele. Isso é uma coisa assim triste. Já um outro ponto que eu queria levantar aqui é do Emmanuel Macron. Na sua tentativa de posar como Napoleão Bonaparte, né, ele cai no ridículo ao inflamar um discurso bélico contra a Rússia, sem ter força nenhuma militar para se colocar ali, e sem apoio militar também concreto da UE. Seu anúncio de envio de tropas à Ucrânia em 2024 foi imediatamente desmentido por aliados, lembrando que o fiasco do Napoleão, que eu falo aqui, aconteceu em Waterloo, né, vinha de ambição desmedida, desconectada da realidade. O Macron, como Bonaparte, parece ignorar que a França não tem mais poderio para sustentar aventuras imperiais. A sua grandeza se restringe a discursos inflamados e a selfies com armas, enquanto a indústria de defesa europeia definha. A ironia é que, enquanto Michelon critica a humilhação, os atuais líderes da União Europeia replicam o mesmo ciclo. Servilismo aos Estados Unidos em um momento de delírios de grandeza no outro. O resultado é um continente que, sem soberania energética, militar ou diplomática, assiste ao próprio declínio, não por falta de aviso, mas por excesso de arrogância. A gente está vendo isso na prática, que a União Europeia tenta espernear, tenta tomar a frente e dizer que eles que mandam, mas no final do dia, por trás dos discursos de Trump, aqui é a União Europeia, não sei o que lá, eles vão nas cortinas e tentam negociar com o Trump porque eles não têm poder. E eu acho até, Vanessa, você pode falar melhor sobre isso, eu acho que nessa corrida que a gente tá, a gente tem a Rússia com um poder militar muito grande, a gente tem os Estados Unidos também com um poder militar muito grande, a chance da Europa toda não chega a esses países sozinhos, né? A Europa inteira não consegue ter o poder militar nem da Rússia nem dos Estados Unidos. Então, qual é a chance deles conseguirem igualar alguma coisa, barganhar alguma coisa? Olha, é triste, Jorge, esse cenário que você traz aí. Por quê? Porque, como eu trouxe anteriormente, a questão dos números, enfim, no caso aí, o Mélenchon fala da França porque ele é francês. Mas a pobreza, a miséria e algo que é muito grave, né? Então, assim, não há nenhuma comemoração, pelo menos aqui da nossa parte, ou pelo menos até onde eu vejo dos analistas internacionais e tal, não há nenhuma comemoração do declínio do poder da Europa nesse sentido que, na verdade, esse empobrecimento da Europa, porque as conquistas que nossos países tiveram, digamos ali, no pós-Segunda Guerra Mundial, que foi uma construção mínima, mas assim, nenenzinha, de um estado de bem-estar social, ela vem da experiência europeia, é baseada na experiência europeia, que é uma resposta da Europa ao avanço do comunismo. Então, nós tínhamos ali a Guerra Fria, né, durante a Guerra Fria, nós tínhamos o grande fantasma que rondava a Europa, o fantasma do comunismo. Para que as pessoas não quisessem pegar em armas e se tornarem também comunistas e lutar por um país comunista, os países europeus decidiram que deveriam dar direitos para as pessoas, né? Então, o capitalismo ele não poderia ser só esse sugador, ele teria que dar um estado de bem-estar. Então, a Europa constrói um estado de bem-estar. Eu acho que o modelo mais bem feito foi o francês, nesse sentido. Bom, temos os países nórdicos, né? Também tem um estado de bem-estar social tremendo, fantástico. Nós importamos, de certa forma, essa ideia também aqui. Então, o SUS, por exemplo, é uma política de bem-estar social, as escolas públicas gratuitas, etc, etc. O desmonte disso na Europa é terrível, porque é a Europa chegando num estado do neoliberalismo bruto e cruel, que nos leva à ideia de que esse é um cenário também
no horizonte para a gente, não só por conta da Europa, porque é isso, né? O extremamente neoliberal, vejamos o que está acontecendo na Argentina, o que ele está fazendo? Ele está tirando dos pobres, mas assim, é tão literal que é fácil de entender. Ele está tirando dos pobres, dos aposentados e dos setores mais desfavorecidos para pagar empréstimo do FMI, para pagar dívida externa, para reduzir a inflação, etc. Então, você empobrece mais os mais pobres e enriquece mais os ricos. É isso que a França está propondo para os franceses com essa sanha do Macron, que é bizarra, de querer ser o pai da guerra, de querer ser esse novo Napoleão, como você colocou. Primeiro que é isso, eles não têm poder bélico, então o Macron que está projetando é um aumento das despesas bélicas, das despesas com armas, exército, etc., da França. E de onde vai tirar o dinheiro? Não existe, gente, não existe, tipo, vou tirar dinheiro do nada. Não, ele vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. O que ele vai fazer? Imprimir moeda? Vai aumentar a inflação? Vai prejudicar os mais pobres? O que ele vai fazer? Aumentar impostos? Vai prejudicar os mais pobres. De algum lugar ele vai tirar esse dinheiro, e para tirar esse dinheiro para fazer uma guerra que não é dele, ele vai prejudicar ainda mais os mais pobres. Esse é o cenário da Europa. E assim, eu acho que além dessa questão francesa, o que mais me indigna e que mais me deixa assim, sem conseguir entender muito a lógica, é o cenário da Alemanha. Durante o governo da Merkel, ela construiu excelente relação, ela sempre teve excelente relação com o Putin, e ela construiu uma excelente relação com a Rússia, que era muito benéfica para a Alemanha, gente, muito maravilhosa para a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha conseguia gás e recursos energéticos a um preço de banana muito, muito barato, e com isso ela baseou seu desenvolvimento econômico todo nessa história de que a energia era barata. Aí voltemos ali a mais ou menos o início da guerra, quando fatores não muito bem explicados, mas a gente tem matéria na Diálogos do Sul que revela o que realmente aconteceu, quando tivemos a explosão do gasoduto Nord Stream 2. Então, era um gasoduto que estava sendo construído para ligar justamente o gás da Rússia à Alemanha. Então, isso foi explodido no mar, tal e tal. Com isso, a Alemanha se prejudicou imensamente. E nem o governo do Olaf Scholz, que seria um governo minimamente progressista, conseguiu reverter. E, na verdade, ele se colocou totalmente a serviço dos Estados Unidos. A Alemanha, eu estou falando da Alemanha. Então, o que a gente tem dados da Alemanha, dados que são assim estarrecedores: fechamento de indústrias, demissão de funcionários da indústria automobilística, que é a principal indústria alemã, das principais aí. Nós temos o PIB alemão, que encolheu em 2023, 0,3%, encolheu em 2024, aí, mais ou menos na mesma proporção, uma inflação que está chegando a 6%, que foi de 6% em 2023, em 2024 foi de 2,4%. Nós temos investimentos que caíram, tipo 5% também, e essa questão que o preço da energia prejudicou enormemente a exportação, temos um cenário recessivo e a diminuição de empregos, como eu falei, principalmente na indústria, essa indústria pesada, né, a indústria automobilística e essa indústria pesada que a Alemanha tem. Ou seja, o que a guerra da Ucrânia está trazendo de benéfico para a Europa? Qual é efetivamente a aspiração de Putin, declaração ou qualquer sinalização que ele tenha dado de que ele vai invadir a Alemanha, de que ele vai invadir a França, ou de que ele vai tomar Paris ou qualquer coisa que o valha? Não há nada nesse sentido. E eu acho que ele nem conseguiria, né, bancar. Enfim, a Rússia também tem suas limitações, nem conseguiria bancar tudo isso. Então, é algo suicida. A Europa está fazendo uma aposta suicida. Isso é o bizarro. E eu acho só interessante, Ivan, só para reforçar, quando você traz a Alemanha, né? É tão absurdo a gente pensar que a Alemanha se vangloria tanto. Olha como a gente repudia o nazismo e a gente construiu museus e não sei o que lá. E aí
a gente cai para agora o partido nazista praticamente voltando, ganhando cadeiras lá, a neta do Hitler ganhando cadeiras dentro do parlamento. Então, assim, é uma coisa muito absurda de naturalização. E aí é uma opinião até minha, assim, não sei o que você pensa, mas sobre como é importante proibir mesmo. Esse negócio de liberdade de expressão, pode ter partido nazista, pode fazer protesto nazista, porque isso é liberdade só não pode fazer nada, mas pode ter. Não pode ter. Porque dá nisso, naturaliza. E aí quando você vê, esses caras estão se elegendo. Sabe, você imagina se pudesse ter um partido nazista aqui no Brasil? Vocês duvidam que ele ganharia várias cadeiras e a extrema-direita estaria em volta dele? Não, é que os Estados Unidos conseguiram fazer uma grande confusão geral da humanidade, né? Com essa questão de liberdade de expressão. O partido nazista não é liberdade de expressão, não é, entendeu? A violação de direitos humanos não é nenhuma liberdade. É tão básico a gente ter que falar, né, do essencial, do elementar. Então, assim, eu não tenho o direito de matar ninguém. Isso não é o meu direito. Não tenho direito. A menos, claro, bom, enfim, né, a menos que você esteja sendo agredido, etc. Mas aí são coisas, exceções à regra. Então, a partir do momento em que você coloca que racismo, xenofobia, que supremacia branca, que supremacia de qualquer tipo, né, supremacismo nacionalista também, que é o caso, em grande medida, que foi o caso, né, alemão, etc., que era a superioridade de um povo sobre outro povo, ou seja, a superioridade dos alemães em cima dos judeus. Então, quando você tem esse tipo de ideologia, isso não é liberdade de expressão, entende? E a gente está no século XXI. Esse foi um drama, essa foi uma questão do século XX. É lamentável que a gente esteja revivendo. Eu, quando era estudante, ou criança, né, eu ficava pensando assim, porra, como que eles deixaram isso acontecer? Eu acho que essa pergunta, quando você vai estudar a história do nazismo, do fascismo na Itália, ou mesmo, sei lá, os falangistas em outros países, sempre que você vai estudar a história e você vê esse tipo de brutalidade, genocídio em Ruanda, genocídio em qualquer parte do mundo, o que me vinha à cabeça, eu acho que passou na cabeça de vocês, de muitos de vocês, era isso. Mas como deixaram isso acontecer? Como ninguém viu? Como que a gente teve um massacre de Sabra e Shatila e, e os israelenses não fizeram nada e ninguém fez nada? Então, quando a gente vê esse tipo de cenário, a gente pensa, mas por que ninguém agiu? E a gente está vendo isso agora. Por que ninguém age? Entende? Ou seja, por que não temos a ONU operante para barrar esse tipo de situação, para barrar o conflito, a guerra, o genocídio em Gaza, para, enfim, botar um fim na própria guerra da Ucrânia? A guerra da Ucrânia, gente, só para ressaltar, também temos um e-book muito bom aqui da Diálogos do Sul Global sobre a guerra na Ucrânia, ou seja, os motivos que levaram à guerra. Essa guerra da Ucrânia, ela existe desde 2014. Não é algo novo, não começou em 2023, começou em 2014. Então, por que esperamos e deixamos chegar até a situação que estamos? O início da guerra da Ucrânia também tem relação com o nazismo, também tem relação com a supremacia dos ucranianos sobre os povos russos na Ucrânia. Isso é algo que ninguém fala, mas a gente fala aqui na Diálogos do Sul Global e temos um e-book todo explicando esses poréns, explicando essa situação. E o link está nos comentários, tá, gente? Perfeito. Enfim, então, estamos vivendo um momento de reascensão desse fascismo, de reascensão da extrema-direita, de ressurgimento, ou acho que nunca morreu, né, mas de reascensão também do nazismo na Europa. Essas correntes têm encontrado respaldo aqui na nossa maravilhosa América Latina. A gente tem processos difíceis no Brasil, porque a gente teme e todos os dias a gente vê notícias sinalizando a extrema-direita lutando para voltar ao poder, e é algo que, se a gente não se cuidar, vai acontecer, possivelmente, em 2026. Então, é grave.
Olha o Milei na Argentina que está fazendo, né? E com esse mesmo discurso. E voltemos, né? Esse tipo de extremismo, o fascismo, ele surge em momentos de crise do capital, em crises do capitalismo. Para quê? Para conseguir enfiar goela abaixo das pessoas por um medo infundado, baseado em um inimigo externo, seja ele o imigrante, seja ele o negro, seja ele as mulheres, seja quem sejam os inimigos, né? Sejam eles os não evangélicos, os não neopentecostais. Então, é enfiar goela abaixo da população que nós temos que combater um inimigo. Enquanto a nação se preocupa em combater o inimigo, é enfiado goela abaixo as políticas absolutamente empobrecedoras, destruidoras do país. Para quê? Para alimentar os ricos, para deixar... na verdade, não é nem para alimentar, é para recuperar e ampliar as riquezas dessas pessoas, né? Então, no Brasil, a gente tem um cenário em que o governo Lula, 23, né, começou em 23, até o governo Dilma, conseguiu criar um colchão, a gente chama de colchão, que foi a retirada de milhares de pessoas da pobreza extrema e da miséria e da fome. E para tirar essas pessoas da miséria, da pobreza e da fome, o Estado redistribuiu seus recursos, que era destinado a bancos, juros e etc., e entregou para essas pessoas. Entregou literalmente, com Bolsa Família, com o Fome Zero, com políticas desenvolvidas para essas pessoas. Enfim, tem toda uma discussão, né, do porquê as pessoas são pobres, que não vou entrar agora, obviamente, mas então, em vingança a isso, é que a gente tem o golpe contra a Dilma. O golpe contra a Dilma é, assim, de forma bem didática e ilustrativa, a gente pode dizer que o golpe contra a Dilma foi dado porque as patroas, os patrões, não aceitavam encontrar seus empregados no aeroporto indo viajar nas férias, né? Então, essa revolta da elite que perdeu poder quando o pobre ascendeu, a classe média, que não é uma elite, mas a classe média se viu mais pobre, porque não que o dinheiro tenha diminuído, mas porque o outro ascendeu. E aí, quando o outro ascende, e eu tenho a minha superioridade econômica baseada na comparação, porque é assim que funciona no Brasil e em outras partes, então eu tenho meu salário, mas eu vejo que o outro ganha menos que eu, então eu falo, porra, não estou tão mal, então eu tenho dinheiro e eu posso explorar esse outro. Quando eu já não posso explorar o outro, porque ele tem direitos, aí vem o golpe contra a Dilma.